Olá, estudantes do ensino fundamental. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 39, Laboratório de Ciências. Sou o professor Celso e na nossa aula de hoje nós vamos discutir sobre um assunto que está sendo desenvolvido, um assunto que logo vai virar uma modinha, eu acredito, no mundo todo. Espero que sim. Nós vamos falar sobre o trem magnético. Só que no nosso caso nós vamos fazer um trem magnético caseiro. Com essa ideia nós vamos montar um trem magnético caseiro e através desse equipamento simples vamos simular o funcionamento de um equipamento considerado de última geração. Existem trens magnéticos que funcionam muito parecidos com o funcionamento desse nosso trenzinho aqui, que é super simples. Não esperem muita coisa, mas eles funcionam com base nessa ideia, na ideia desse nosso trem magnético. A gente já vai explicar bem certo como que eles funcionam. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são trabalhar com a unidade de medida milímetro. Então nós vamos trabalhar, precisamos entender o que é essa unidade de medida de milímetro. Nós vamos conhecer o funcionamento básico superficial de um trem magnético e vamos analisar como polaridades iguais de um ímã se repelem enquanto polaridades diferentes desse ímã vão se atrair. Isso é meio lógico no nosso dia a dia a gente falar polaridades iguais de um ímã vão se repelir enquanto polaridades diferentes vão se atrair. Se a gente pegar, nesse caso aqui, eu tenho dois ímãs. Se a gente pegar esses ímãs e aproximar eles não vão se encontrar. Olha só, apesar de fazer força, eles não se encontram. Por quê? Os dois polos iguais. Se eu viro esse polo e tento aproximar do ímã, eles fazem força para se encontrar. Então a gente tem que forçar para eles não se encontrarem. Polaridades diferentes se atraem. Nesse caso aqui nós precisamos deles com polaridades iguais. Então aqui vai estar, por exemplo, o negativo do ímã e aqui vai estar o negativo do ímã também, certo? Então polaridades iguais, eles se repelirem, mas eles vão ser atraídos pela nossa pilha. E o que é um trem magnético? Não sei se vocês já ouviram falar sobre um trem magnético, mas um trem magnético, os trens magnéticos, eles são flutuantes, capazes de atingir velocidades superiores a 600 km por hora. Quer dizer que em uma hora viajando, eles viajam 600 km. É uma velocidade absurdamente rápida. E devido a não possuírem atrito com a linha férrea. Vocês observarem aqui, não tem uma linha férrea embaixo desse trem. Os nossos trens convencionais, eles têm duas linhas com as madeiras atravessadas, mantendo essas linhas a uma mesma distância. Esses trens magnéticos, eles não têm isso. Diferentemente, eles têm ímãs, uma espécie de um ímã aqui embaixo, que forma o trilho no qual o trem vai flutuar. O trem não vai ficar em contato com esse trilho, o trem vai flutuar sobre esse trilho. Consequentemente, não tem atrito entre os dois corpos. Eles não estão se encostando um com o outro e não perdem velocidade. Quando nós, por exemplo, jogamos uma bolinha no chão, um chão reto, essa bolinha vai rolar e ela vai diminuindo a sua velocidade. Por quê? Porque tem atrito com o chão. Ela vai estar em contato com o chão e ela vai diminuindo a sua velocidade por conta disso. Se nós jogamos uma bolinha pelo ar, ela vai ter atrito ainda com o ar, assim como esses trens. Por isso a aerodinâmica do trem é importante, ele ser bem bicudo, bem aerodinâmico, para cortar o vento, entre aspas. A bolinha também ela vai conseguir ir uma distância maior, porque o atrito com o ar é menor do que o atrito com o solo.
Se nós estivéssemos no espaço, então, você jogaria a bolinha e ela nunca mais iria parar. Por quê? Porque não tem atrito no espaço, não tem ar no espaço, então a bolinha iria viajar na mesma velocidade por um tempo indeterminado, para sempre. Aqui, os nossos trens magnéticos, eles ainda têm atrito com o ar. Então, eles ainda iriam parar se eles fossem lançados a uma velocidade, enfim, certo? Vamos lá, quais são os materiais para a gente construir esse nosso trem magnético caseiro? Nós vamos precisar de uma pilha AAA, então aquelas pilhas bem pequenininhas. A gente tem dentro desses controles, a gente tem dentro do controle da televisão, enfim, essas pilhas menorzinhas, elas têm aproximadamente 10 milímetros de diâmetro. O que são 10 milímetros de diâmetro? 1 centímetro de diâmetro, certo? Então, se você pegar a régua, do 0 até o 1, você tem 10 milímetros, você tem 10 risquinhos. Cada risquinho daquele equivale a 1 milímetro. Se soma 10 milímetros, você vai ter 1 centímetro, certo? O que nós vamos precisar também? Um rolo de fio de estanho de 1 milímetro de espessura. Então, nós temos aqui um rolinho de fio de estanho. Ele vem enroladinho de uma forma diferente. Felizmente, infelizmente, eu achei somente esses que tem 4 metros de comprimento. E não vai dar para fazer um trilho muito comprido. Então, se vocês encontrarem, quando vocês forem fazer um fio de estanho que tenha uma metragem maior, geralmente são uns rolinhos verdes, assim, com uma grande quantidade de estanho enrolado. Esses ferrinhos de solda, você vai chegar, eu preciso de estanho para solda, pedindo material de construção, enfim, e eles vão conseguir arranjar para vocês. Vamos precisar de 2 superímãs de 13 milímetros de diâmetro. Superímãs tem alguns locais que vendem ímãs, até casas especializadas para isso, casas do ímã, enfim. E eles vão vender esses super ímãs redondinhos, assim, parece aquelas pilhas pequenas que vão em relógios. Esse super ímã aqui é um ímã de neodímio. Esse ímã de neodímio, ele tem uma atração muito potente. Então, ele consegue se fixar aos objetos metálicos a uma grande distância, diferente dos outros ímãs convencionais que a gente encontra em alto-falantes, por exemplo. Então, eles têm 13 milímetros de diâmetro, eles são um pouquinho maiores do que a nossa pilha. A pilha é um pouquinho menor que esses ímãs, tá certo? Então, tem que se atentar a esse detalhe. Quanto eles são maiores? 3 milímetros, ou seja, entre o 0 e 1 centímetro da nossa régua, nós temos os 3 primeiros risquinhos. Então, nós temos 3 milímetros. Esses 3 milímetros maiores 3 milímetros maiores do que a nossa pilha. E nós vamos precisar de um tubo, caneta ou canetão, de 15 milímetros para suporte ou molde. Então, temos um tubo de canetão e esse tubo de canetão nós utilizamos como suporte ou molde, na verdade, para fazer o nosso trilho. Ele é um pouquinho maior, 2 milímetros maior do que a pilha, e ele vai servir para fazer o molde do nosso trilho pelo qual a pilha irá percorrer. As pilhas e a pilha e os 2 superímãs irão percorrer. Então, ele serve como molde. Eu já deixei preparado aqui esse molde, porque senão a gente ia ficar muito tempo enrolando, certo? Apesar de ser só 4 metros, iríamos perder um bom tempo aí. Então, utilizando o nosso tubo de molde, o nosso canetão, como molde, vamos enrolar várias vezes o fio de estanho até formar uma longa tubulação pela qual o ímã será capaz de passar. Infelizmente, a nossa longa tubulação ficou reduzida a 15 centímetros. Como eu disse para vocês, encontrei apenas esse de 4 metros e não deu para fazer tão longo assim.
Vamos tentar conectar os dois, mas pode ser que aqui no meio o ímã se enrosque e não consiga passar. Até fiz uma ponta no nosso ímã para servir um pouco de aerodinâmica para ele, para dar um pouco mais de aerodinâmica e ele não ficar enroscando quando ele for passar de uma dobrinha do estanho para outra, certo? Então, vamos ver se vai funcionar. Eu espero que sim. E posteriormente colocamos um ímã em cada ponta da pilha e colocamos o nosso trem da tubulação para funcionar. Então, nós temos um ímã em cada ponta da pilha. Novamente, digamos, polo negativo fica aqui e polo negativo aqui, os mesmos polos apontados para dentro da pilha. Se você tentar unir esses dois ímãs, eles não vão se encontrar estando nessa posição. Legal? Então vamos lá. Colocamos o nosso trem na tubulação e vamos ver se ele vai funcionar. Primeiramente, vamos tentar com ela simples. Ela tem que estar bem retinha. E olha só, já está enroscando aqui. Infelizmente a nossa aerodinâmica parece não estar funcionando muito bem. Olha só, viram? Ele foi sozinho. Eu não cheguei a empurrar. Ó, legal. Esse é o funcionamento de um trem magnético. Ele funciona basicamente dessa forma. Já vamos explicar o funcionamento passo a passo dele. Quando a segunda pilha entrar em contato com o estanho, ele se movimenta. Vamos tentar emendar esse nosso segundo trilho aqui. Vamos ver se vai. Tem que estar bem conectado. Ah, passou. Não foi como esperava, né? Felizmente ele deixa de entrar em contato, eles têm que estar sempre grudadinhos assim um com o outro para funcionar. Senão não vai passar corrente elétrica pelos nossos trilhos. Vamos lá, vamos tentar de novo. Estou segurando aqui, olha só, deformou tudo. E aí, como eu disse para vocês, se vocês encontrarem aquele outro rolinho de estanho onde vem a grande quantidade de estanho, vocês conseguem fazer um único trilho. E esse único trilho vocês podem fazer ele super grande e a pilha vai percorrer por ele com uma facilidade maior, porque não vai ter esse desnível, esse desencontro entre as nossas duas tubulações. Vamos lá, qual é o resultado? O que aconteceu aqui? Quando eletrizamos um metal enrolado, temos um eletroímã. Então, nós eletrizamos esse metal enrolado e transformamos ele num eletroímã. Como que nós eletrizamos ele? Porque ele entrou em contato com os dois polos da pilha. Um polo negativo da pilha entrou em contato com o ímã, que é um metal também, vai transmitir energia elétrica, e entrou em contato com o estânio, que também é um metal. E o polo positivo da pilha entrou em contato com outro superímã, que entrou em contato com o estânio, que também é um metal, e vai conduzir eletricidade. Então, olha, quando ele entra em contato com esse metal, ele vai transformar esse nosso metal enrolado, esse nosso estânio, em um eletroímã. Então, um ímã que funciona a partir da eletricidade. A partir do momento que nós tiramos essa eletricidade, essa carga elétrica que ele está recebendo do polo positivo e do polo negativo da nossa pilha, ele deixa de ser um ímã. Enquanto ele está recebendo carga elétrica, quando ele está sendo energizado pela nossa pilha, ele é um ímã. A partir do momento que nós tiramos essa energia dele, ele passa a ser um metal normal. Então, nós chamamos esses ímãs de eletroímãs, que funcionam quando tem eletricidade. Nesse caso, estamos eletrizando o tubo de metal que assume polaridades diferentes, norte e sul.
como temos os ímãs ligados à pilha, eles movem-se atraindo e repelindo, dependendo da parte do tubo que está eletrizada. Vamos lá, um exemplo então. Nós temos aqui a nossa pilha com os dois superímãs. Polo, vamos supor, azulzinho vai ser polo positivo e polo positivo também em contato com a pilha. Polo negativo para fora e polo negativo para fora também. Quando nós colocamos esse aparato dentro do nosso tubo enroladinho, nós criamos um eletroímã aqui. Nesse caso, a parte positiva desse nosso eletroímã, desse nosso tubo, vai atrair a parte negativa do nosso trem, pilha mais ímã. Entenderam? Aqui nós temos o polo negativo do ímã. Polos diferentes se atraem. Então, quando nós colocarmos isso dentro do nosso tubo, o polo negativo com o polo positivo do tubo vão se atrair e a pilha tende a percorrer nessa direção. Do mesmo modo, nós temos aqui criado um polo negativo e no nosso superímã nós temos o polo negativo aqui também. Polaridades iguais se repelem, então eles não podem ficar próximos, eles vão se afastar e o nosso trem vai se movimentar nesse sentido. A parte positiva do nosso eletroímã aqui vai atrair a pilha para cá, enquanto a parte negativa do nosso eletroímã vai expulsar a pilha nessa direção. Legal? E basicamente é assim que funciona um trem eletromagnético. Ele funciona baseado nesses eletroímãs, que vão receber uma descarga elétrica, vão receber uma polarização e vão atrair os ímãs que tem embaixo do trem, fazendo com que ele se movimente para frente. E se precisar parar? Então ele vai reduzindo, vai mudando, alterando a polaridade desse eletroímã e o trem vai parando. Porque se nós colocássemos aqui um polo negativo, o trem estava se movimentando aqui, polo positivo está atraindo, vamos alterar essa polaridade para negativa. Vamos ter negativo com negativo do nosso trem e ele vai repelir. Não vai bater numa parede, por exemplo, porque aqui vai ser polo negativo e aqui vai ser polo negativo também. E os polos negativos, os polos iguais de um ímã, eles não se encostam. Já fizemos o teste, certo? Polos iguais de um ímã, eles não se encostam. Tentando puxar o polo diferente. Olha, polos diferentes se encostam. Se eu virar, eu não consigo encostar eles. Eles tendem a ficar com os polos diferentes, um virado para o outro. Os trens magnéticos, nos trens magnéticos, esse processo é muito parecido. O que faz os trens flutuarem é a grande quantidade de ímãs existentes tanto na linha quanto na parte de baixo dos trens. Esses ímãs devem ter a mesma polaridade, fazendo com que o trem seja repelido. Então, empurrando o trem para frente e também embaixo você vai ter, por exemplo, polo negativo dos ímãs e no trem também tem polo negativo. Isso faz com que eles não se atraiam, faz com que eles se repilam. Eles vão se repelir e assim o trem vai flutuar. Para fazer uma curva, existem ímãs nas laterais da curva que realizam uma contenção magnética, repelindo o trem para o lado que necessita virar. O trem está indo nessa direção aqui e aqui nós temos uma curva. Se o trem tem polaridade negativa na frente, por exemplo, quando ele for se aproximando da curva, toda essa parede aqui da linha vai ter ímãs com polaridade negativa também. Não vai deixar o trem bater, porque os polos são iguais tanto na parede quanto no trem. Ele vai fazer a curva, vai repelir o trem para não bater na parede. Muito interessante esse funcionamento, certo?
E o nosso experimento de trem eletromagnético caseiro, ele funciona para demonstrar isso. Como eu comentei com vocês, infelizmente a gente não tinha um trilho muito grande para fazer com que ele percorresse. Mas com um trilho maior ele vai percorrer sim. Temos aí os trens eletromagnéticos para comprovar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida quanto aos materiais, são super simples, ou ao funcionamento desses nossos trens eletromagnéticos, retorna o vídeo, assiste novamente, faz as pausas para as anotações e nos vemos no nosso próximo experimento.